Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre enquete. Enquete é um tipo textual que foi muito usado na minha época de adolescência. Hoje em dia é mais usado na política, mas na minha adolescência nós usamos muitos caderninhos de enquete. E o que é enquete? É um conjunto de depoimentos ou de pesquisas com o intuito de esclarecer uma questão, geralmente organizado por uma autoridade, por um jornal, por uma pessoa interessada em saber da vida dos outros. E o que você precisa saber para realizar uma enquete? Imagine um professor que perceba um alto índice de doenças de veiculação hídrica em seu município e quer trazer a questão para ser discutida no âmbito escolar. Para incentivar os alunos na busca das causas geradoras desse tipo de problema, ele pode optar por realizar uma enquete sobre a qualidade da água que abastece as residências de seus alunos e usar questionários como instrumento de pesquisa. Nesse caso, os questionários serão elaborados segundo objetivos, que não avaliar os conhecimentos adquiridos em sua disciplina. Pesquisas são realizadas dentro de metodologias consagradas e, portanto, confiáveis. Um dos cuidados é a escolha de um universo de entrevistados representativo do total da população. Para isso, é necessário que sejam contemplados estratos e faixas, como o sexo dos entrevistados, idade e renda. Uma enquete consiste do levantamento de opiniões ou percepções representativas de um grupo sobre um assunto de interesse geral, que envolve um número restrito de entrevistados, podendo ser extrapolável para um grupo maior. Uma enquete tem a finalidade de elucidar uma questão, para colocá-la dentro de um contexto de interesse geral. Enquetes diferenciam-se de pesquisas tanto pela metodologia utilizada quanto pelos objetivos, embora ambos exijam planejamento cuidadoso e seleção de instrumentos adequados para que se torne possível gerar resultados analisáveis e conclusivos. A enquete é uma sondagem com pouco rigor metodológico, já que não há segmentação dos entrevistados por faixa da população e a média das opiniões reflete o parecer somente daqueles que responderam às questões. Na enquete, o contexto influencia a informação sobre conteúdos. Numa enquete, o contexto influencia a coleta de informações, a contextualização do instrumento de pesquisa e a elaboração do questionário são peças fundamentais para que a enquete produza resultados conclusivos. Este artigo apresenta cuidados técnicos a serem seguidos na construção de questionários e escolha de tipos adequados de perguntas e relata uma enquete realizada como uma das atividades optativas do curso de Extensão, Educação Ambiental Ecossistema Água, que foi oferecido na modalidade à distância a professores do ensino médio pela Diretoria de Extensão da Fundação CCERJ. Ao utilizar uma enquete para verificar os conteúdos trabalhados ao longo do curso, por meio de questionários, foi possível observar dificuldades na elaboração de perguntas contextualizadas, o que comprometeu até a participação do público. A análise mais detalhada dos questionários produzidos pelos cursistas permitiu destacar alguns elementos essenciais para a construção de bons questionários. Então, a construção do questionário. O questionário, como todo instrumento de pesquisa, é construído em função dos objetivos planejados, que são traduzidos em um conjunto de perguntas específicas, claras e objetivas, para que se compreenda o que está sendo perguntado. O formato que o questionário vai adquirir depende do seu objetivo final, e sua elaboração deve ser bem planejada, para que forneça resultados conclusivos. No planejamento, devem ser cumpridas as seguintes etapas: formular os objetivos, selecionar o tipo de pergunta e, por último, redigir a pergunta. Etapa 1. Formular os objetivos. As perguntas devem ser direcionadas para obter o que a gente deseja saber. Os objetivos do questionário devem estar explícitos. Para que esse questionário vai ser feito? É para coletar informações sobre determinado tema. Então, onde eu quero chegar, a resposta que eu quero obter tem que estar bem formulada nos objetivos. Selecionar o tipo de pergunta. Nós temos dois tipos de pergunta, objetiva e subjetiva. O que são elas? As perguntas objetivas são aquelas perguntas fechadas, em que você dá opções para a pessoa responder, ou com ABC, ou com sim e não,
Então, essas são objetivas. Esse tipo de pergunta é mais fácil na tabulação, é mais fácil de você contar os resultados. Já a pergunta subjetiva é quando o entrevistado vai te responder com as suas próprias palavras. Ela é um pouquinho mais difícil de ser tabulada, mas apresenta melhores percepções do que o nosso entrevistado pensa. Então, nós precisamos selecionar qual tipo de pergunta seria adequado para a nossa enquete, ou seja, para atingir o objetivo. Depois, é preciso formular as perguntas, pensar em como essas perguntas serão feitas, elas precisam ser claras, ser objetivas, sem rodeios, para que você não perca tempo durante a entrevista, já que você não vai entrevistar uma única pessoa, você tem que entrevistar muitas pessoas. Quanto mais pessoas responderem a sua pesquisa, melhor será o seu resultado. E como escolher? Nós temos as questões objetivas do tipo de múltipla escolha, que é o que eu falei anteriormente, questão de A, B, C. Nós temos as objetivas tipo sim e não, ou certo e errado, onde o entrevistado vai responder apenas uma das questões. E as subjetivas são aquelas em que tem a resposta livre. Aí nós temos uma enquete feita sobre a qualidade da água que bebem em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu não vou ficar lendo essa enquete, mas se vocês quiserem, deem uma pausa no vídeo para poder ver um exemplo de trabalho com enquete. Após o resultado da enquete, o que nós devemos fazer? Nós devemos analisar esses resultados. Então, nós juntamos todas as pecinhas, todas as entrevistas, finalizar tudo o que nós queremos com aquela enquete, para nós concluirmos o nosso objetivo, aquelas metas que nós colocamos no começo do trabalho. Eu vou dar uma pausinha, se vocês quiserem pausar para assistir, podem pausar o vídeo. E o que são as considerações finais? As considerações finais é quando você vai fechar o seu trabalho. Então, você colocou uma introdução, você tinha estabelecido algumas metas, alguns objetivos com essa enquete. Aí, o que você vai fazer? Você fez as perguntas, você recebeu as perguntas, as respostas, você criou o seu desenvolvimento, seu texto falando sobre os resultados que você obteve, e nas conclusões finais são as suas próprias conclusões. A que conclusão você chegou após as respostas daquelas perguntas? Retomando o que nós vimos neste módulo, neste capítulo, nós trabalhamos enquete, que é um instrumento para avaliar as urgências de uma população, e uma proposta política, linguagem clara, objetiva e atrativa, domínio dos constituintes de uma oração, essenciais, integrantes e acessórios. Tudo isso foi visto neste capítulo. Para a aula online, vocês vão realizar os exercícios de aplicação de 1 a 6, nas páginas 64 e 65, e realizar o exercício 5 do Para Conferir na página 67. Como tarefa, realizar a leitura da teoria, enquete, páginas 54 e 55, e realizar os exercícios propostos de 7 a 10 na página 66.
Se houver alguma proposta de produção de texto nas atividades, não precisa resolver agora, porque eu vou explicar na aula online. Eu vou precisar fazer algumas adequações por questão de nós não estarmos em curso presencial, tá? Então, a proposta de redação agora não precisa ser feita. Eu vou explicar na aula online e logo depois vocês vão produzi-la. Até mais!